Vimos na última aula sobre a lei moral. Hoje nós vamos ver sobre o governo moral. Quem é o governador do universo? Por que ele está governando? Quais são os critérios que levaram ele a governar? Bem, para a gente ter uma ideia geral, nós vamos ver aqui algumas qualidades do Criador. Vamos imaginar que esse aqui seja o Criador. Tá? Bom, quem é ele? Ele é o absoluto. Entendemos, pela razão pura, que o Criador, ele é o absoluto. Nele está contido o quê? A perfeição. Temos nele a perfeição. É de negar isso? Não. É uma das verdades primeiras. Coerência. Essa é uma outra qualidade do Criador. Tá? E ele é de doação pura. Foi por isso que ele nos criou, para doar. E nós recebermos dele, recebermos prazer. É esse o nosso objetivo da nossa existência. Então essas aqui são as qualidades do Criador. Nós temos também a sua natureza. Vou fazer de uma outra cor para a gente não misturar. A natureza do Criador. Ele é altruísta. Entendemos que ele é do bem. Ele governa para o bem maior. Então já estamos entrando na questão do governo. Completude é uma outra qualidade dele. Completude. Diante desses relatos nossos aqui, podemos entender assim, temos mais uma qualidade dele, união. Ele busca a união de todos. Podemos entender assim, já temos aqui um candidato perfeito para ser o governo de todo o universo. Por quê? Porque nós vimos que existem leis morais, né? Ó, no outro vídeo a gente viu sobre a lei moral. Se existe uma lei moral, tem que ter um governo moral. Diante dessas qualidades, nós entendemos um candidato com esse currículo, ele pode, tá, estar se candidatando aí para ser o governo moral. Qualquer um pode ser um governo do universo? Não. Mas Deus, por ele ter criado o universo, ele tem o direito de governar? Também não. Por quê? Porque para governar um universo com criaturas, deixar tudo em ordem, tanto o universo físico como o universo moral, tem que ser alguém moralmente completo. E nós temos aqui as qualidades e a natureza do Criador. Isso aqui dá para nós uma segurança que ele é o governo moral. Porque a ideia de um governo moral é uma ideia de direção, de orientação e de controle. Dentro da nossa razão pura, nós temos aquilo que nós vimos nos vídeos anteriores, onde a verdade pura da razão vai dizer isso pode ser e isso não pode ser, através de todo o processo que passa em nossa consciência. Diante dessas, não só dessas, mas isso aqui já é uma ideia de que o governo moral pode ser o criador do universo. Mas não porque ele criou o universo, é porque ele se qualifica. Ele é o único qualificado em todo o universo que pode governar tanto a vida terrestre, ser humano, vegetal, os astros, aquilo que é energia e matéria,
aquilo que é dos mundos físicos que nós vimos da árvore da vida e aquilo que é moral, que está acima nos mundos quânticos. Ele é o único. E como a gente sabe que o Criador não erra, ele não pode errar, ele é governado por uma lei chamada bem maior, tá? Ele é o governo que busca o bem maior de todas suas criaturas, do universo como um todo, e o retorno para si mesmo. Porque nós vimos que quando ele doa, que nós recebemos, e nós nos deliciamos com o que ele nos dá, ele recebe prazer de volta. Então o bem maior ele é para os suas criaturas, e consequentemente, quando ele observa as suas criaturas se beneficiando com aquilo que ele doou, ele se agrada com isso. Portanto, se a pessoa faz algo errado, ele se entristece. Então, ele tem emoções. Esse governo, ele está para o bem maior. Então, seria incoerente da parte de Deus criar um universo com criaturas morais e deixar o universo sem um governo. Seria incoerente da parte dele dizer assim: procurem um governante para vocês, sabendo ele que em toda a sua criação não existe alguém competente à altura de governar o universo. Então, se ele chegasse a escolher e dizer eu não quero governar o universo, ele estaria errando. Porém, ele é perfeição pura. Ele é coerência. Seu governo é coerente. Portanto, as leis morais têm que ser coerentes. Quando se tem uma lei, ela tem que ser coerente. Porque uma lei onde não tem coerência é um governo tirano. Se as leis morais, a lei do Criador, do governo moral, não tiver coerência, então o governo de Deus é um governo tirano. Porém não é, porque ele tem coerência, altruísmo, doação pura. Ele é um governo de união. Ele quer unir. Quando nós temos aqui a representação aqui, vamos fazer uma representação aqui do nosso sistema solar. Não vamos mais além, vamos no nosso sistema solar só. Temos lá o Sol, os planetas em volta, vamos imaginar ali. Isso aqui tem uma sincronia, tem uma organização. Quando um astro não está em órbita, ele se choca com outro. Porém, o governo de Deus é isso. Tudo foi feito por ele, tudo está segurando, ele está segurando tudo em suas mãos. Se caso ele balançasse as mãos imaginárias, né, porque ele não tem mão, é uma energia quântica, isso tudo viria a ser um caos. Porém, está tudo em órbita. Em nossa realidade também é da mesma forma. Não existe uma comunidade que todos os membros concordam em seus pensamentos, suas ideias. É necessário em uma comunidade que haja um governo. Porque se não tiver um governo, vira baderna, vira um caos dentro da nossa realidade física, humana. É necessário um governo. Esse governo tem que ser um governo onde aplica leis físicas e também leis morais. As leis morais ficam a cargo da nossa consciência, onde vai ter suas crenças, onde existem seus grupos religiosos, grupos de crenças diversas, em todas as comunidades. É por isso que existem as leis do governo físico. E você pega os índios que nunca tiveram contato com a Bíblia, você pega várias tribos isoladas, elas têm lá os seus deuses. Por quê? Tem suas maneiras de crer, por causa da necessidade interior de ter um governo moral.
O ser humano necessita de um governo, tanto moral como físico. Lembra do episódio de Moisés, quando ele sobe ao Monte Sinai para buscar as tábuas, as palavras quânticas? O que aconteceu com o povo? Ficou no pé do Sinai. Fizeram para eles um bezerro de ouro. Por quê? Porque imaginaram que o Moisés, o seu líder, jamais voltaria, pois demorou tanto. E eles precisavam de um líder. Então, voltando ao tempo do Egito, onde lá eles adoravam ídolos, eles fizeram seu ídolo. Dentro da verdade relativa deles, eles acreditavam que fazendo aquele bezerro de ouro, eles iam ser governados, eles iriam ter um governo para si. E assim a humanidade precisa de um governo físico e um governo moral. Ele busca esse Deus em todos os seus meios de crenças. Índio busca lá os seus deuses, suas maneiras de fazer os seus milagres, suas orações. Por quê? Por causa da moral. Todos estamos ligados à moral. O Criador, ele fala com teus povos diversos, de diversas formas. Então, não é só através do cristianismo, não é só através de budismo, dos indianos, é de várias as formas. Ele está para todos, ele está se revelando para todos de todas as formas. Ele é o governo moral de todo o universo e de todo o universo quântico em nossa mente. Então, dentro de todas as possibilidades de ter um governo no universo, não existe outro que seja mais competente do que o próprio Criador, porque ele tem uma relação de caráter, ele tem uma relação de união com todos, com o universo. Ele está em todo lugar, tá? Então, ele foi o criador dos agentes morais. Ele está por dentro de todas as ideias. Não existe outro que esteja. Por quê? Porque quando ele criou o ser, o universo como um todo, ele pensou, né? Estava lá no pensamento dele. Ele criou lá dentro do pensamento dele. Ele pôs em prática por palavras. Quando ele disse, haja luz, haja as coisas, criam-se as coisas, e as coisas vieram a acontecer. Então cuidado com os seus pensamentos, porque é da mesma forma, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Pensamentos, palavra, ação, é isso que ele fez para poder o universo acontecer. E é diante disso tudo que nós concluímos que o grande agente moral, o governo moral, é o próprio Criador. Deus, ele é o Criador de todo o universo, de todas as coisas que existem, e ele é o grande governo de tudo isso. Porque ele criou? Não é isso que levou a dar o direito a ele, mas é porque ele é o único capaz de governar. E se ele não governar, ele estará errando. E Deus não erra.